Agora, há pouco, o presidente Jair Bolsonaro reagiu nas redes sociais a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra um pedido que negou um pedido do ex-presidente Lula para que Bolsonaro apagasse tweets em que ele associava o PT ao PCC, e a gente vai ver o que disse o presidente da República agora. Isso é tweet de pouquíssimos minutos atrás. Ele diz o seguinte: é simples, não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de drogas e prejuízos às facções, e admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os petistas. Resolvam com o PCC, foi o que diz, inclusive, o presidente da República. O material divulgado pelo atual chefe do Executivo Federal reproduz uma reportagem da Record TV que mostra a ligação interceptada pela Polícia Federal. Na gravação, o líder do PCC diz que o governo do PT tinha um diálogo cabuloso com a facção criminosa. Em determinação, no último sábado, dia 20 de agosto, a ministra Maria Cláudia Buccianeri entendeu que, apesar da narrativa desfavorável, o conteúdo das postagens do atual mandatário do país não configura divulgação de fake news, justamente por se tratar de material jornalístico que não foi retirado de contexto ou adulterado. Ela declarou que não fez qualquer juízo de valor sobre a gravação. No entanto, sustenta que esse áudio foi efetivamente objeto de reportagens jornalísticas recentes e no ano passado, sendo que jamais foram desmentidas. O PT recorreu dessa decisão. Certo, minha querida Zoe Martínez, hoje é você quem começa. Ai, que legal, até que enfim, né? Bom, o Bolsonaro não falou mentira alguma, né? Ele pegou aí o trecho da delação do Marcos Valério. Agora, é a tática que o PT sempre adota, de querer calar, cercear aí a liberdade. De que, por mais verídico que seja, eles taxam como fake news porque não é conveniente para eles e para a campanha deles. A gente vê isso nas falas que o Lula fala sobre o aborto, sobre achar ultrapassado, né, a família e esses valores cristãos. Então, quando o Bolsonaro ou algum apoiador do Bolsonaro vai lá e coloca as falas do Lula a respeito dessas coisas, eles vão lá e falam, é mentira, ele não quis dizer isso, mas a fala dele é bem clara, né? Em relação ao Marcos Valério e a essa denúncia do PCC, não é o Bolsonaro que fez essa acusação, não é o Eduardo Bolsonaro, não são os apoiadores do presidente, é o Marcos Valério, com uma delação, falou sobre isso. Agora, você colocar na tua rede social e por isso ter a postagem derrubada, isso não passa de ditadura, né? Uma ditadura, não é democracia isso. Eles atacam os seus adversários dessa forma. Ao invés de chegar e falar, é mentira, apresentar provas e falar, isso aqui que você está falando é mentira, não, é mais fácil ir chorar para o juiz, mais fácil ir chorar aí para a justiça, para cercear a liberdade de quem você não concorda? Ô Paulinha, eu queria te inserir nessa discussão porque a ministra, ela diz que justamente esse conteúdo que o presidente da República publicou é verídico por ser jornalístico. E ela ainda tem um trecho que ela complementa dizendo que não foi desmentido esse fato exatamente. Exatamente. O que é ser jornalístico? No momento, hoje a gente trouxe aqui um exemplo de jornalismo. A gente trouxe uma denúncia dentro do que o denunciante apresentou. Amanhã isso pode se provar verdadeiro ou falso, não é verdade? Amanhã pode provar muito verdadeiro, inclusive na justiça. Ele falou que vai apresentar provas à justiça. Então pode se provar muito verdadeiro. Pode se provar falso também, né? E é da nossa responsabilidade, já que a gente trouxe esse caso aqui, continuar em cima dele e trazendo os desdobramentos e todos os lados e todos os fatos, né? Jornalismo, eu acho que é isso. Não sei se alguém discordar, pode também trazer aqui, trazer todos os fatos. Agora, o recorte, às vezes, ele é desmentido mais para frente, né? Eu não sei como foi, por exemplo, a cobertura da Record em relação a essa delação do Marcos Valério. Eu só fico aqui me questionando como é que vai ser. Porque o Alexandre de Moraes, agora em julho, determinou a exclusão de posts sociais com notícias falsas promovendo PT, PCC, a morte do Celso Daniel em 2022. Aí a juíza diz que pode por causa dessa matéria, porque é matéria jornalística, que era até uma coisa que a gente começou a discutir ontem, né? O Paulo Figueiredo falou, calma, mas aí também é perigoso, porque se saiu em qualquer emissora, jornal e tal, então quer dizer que é verdade? Justamente por isso. É uma discussão muito complicada, porque é isso, às vezes, hoje a gente tem essa notícia e a notícia é
uma acusação, né, de um ex-assessor de que o Janones cometeu aí a rachadinha. E assédio moral também, porque ele mostrou aqui as mensagens. Isso vai se comprovar amanhã? A gente já pode dizer que isso é uma verdade absoluta hoje? Vamos aguardar as investigações. Então, assim, se alguém, por exemplo, usa uma parte aqui do Morning Show para dizer que isso é uma verdade absoluta, essa pessoa, ela tá falando a verdade só porque ela pegou aqui um recorte do Morning Show? Depende de como ela colocar os fatos. Mas é um recorte por enquanto, né, Paula? A gente não sabe como que isso vai se desdobrar, né? Exatamente. Não, justamente por isso. Se a pessoa colocar lá, Janones comete rachadinha, pá, bota um negócio do Moro. Ela tá mentindo, gente. Ela tá usando um fato que então a gente apresentou aqui. Vamos dar um minuto, turma. Olha só, são 11 horas e 30 por isso minutos que eu tô dizendo que é complicado. Aqui na Jovem Pan. Não é simples. Vamos lá, podem continuar seguindo que essa discussão tá boa. Não, quero só que vocês façam aí uma pensada sobre isso, porque tudo isso são fatos novos, né? Primeiro era para tirar tudo. Agora, se usar a imprensa, é verdade. Tudo vai incorrer na seguinte questão. Quem define o que é verdade? Eu não sei. Também eu acho que tem um lance. As matérias, elas têm um andamento, as coisas têm um andamento, né? Já se investigou a questão da relação do PT com o PCC e muita gente que foi a fundo, inclusive o Cláudio Tognoli, que é um jornalista investigativo que veio aqui no Pânico outro dia, adora assistir o Pânico, enfim, as entrevistas que eles fazem, e foi até perguntado para ele exatamente isso. Pô, Tognoli, você foi a fundo, né, nessa história do PT com o PCC, você encontrou alguma coisa? Ele falou, não. Então, assim, não sei, quer dizer, qual é o recorte que vale? É o recorte do Marcos Valério nessa matéria? Ou é o recorte do Tognoli no Pânico? O que é que vale de fato? Ou é a justiça na decisão? Eu não estou defendendo o PT, gente, eu não estou defendendo o PT. Eu estou falando de recortes de jornalismo que podem servir para corroborar com coisas que são favoráveis ou não, né? Isso, o debate público está muito assim, é a verdade de cada um. De cada um. Você procura aquele fato, aquela narrativa que convém com a sua convicção política. Não, mas acho que nesse fato está falando da matéria jornalística. Acho que é isso que a gente tem que pegar mais. Por que está errado, Paulo? A verdade é uma só. A verdade é objetiva. A verdade não é subjetiva, a verdade é sempre objetiva. Ou o fato ocorreu ou ele não ocorreu. Ou o PT tinha ligação com o PCC ou o PT não tinha ligação com o PCC. O que nós estamos discutindo aqui, e nesse ponto a Paulinha está absolutamente coberta de razão, é que nós não podemos usar recortes jornalísticos para dizer que algo é absolutamente verdadeiro. Por isso que a gente tem que noticiar assim. Segundo o Marcos Valério, na reportagem da Veja, o PT tinha ligações com o PCC. O Marcos Valério... segundo a gente não está dizendo, o PT tem definitivamente ligações com o PCC. Eu, por exemplo, nunca falo isso. Falo, segundo o Marcos Valério, você pode dar os fatos, você pode narrar os fatos históricos. As ligações dos cartéis de drogas na América Latina inteira com os partidos de esquerda é gigantesca. É difícil de você negar a existência desse fato. Isso é uma verdade objetiva. Agora, a opinião, se o Tognoli investigou e não achou, bom, o Silvio Navarro, no livro dele, relata uma série de coisas escabrosas. Aí, o próprio delegado que está reinvestigando, que voltou a investigar, e o promotor que estão investigando esse fato em São Paulo, tem conclusões diferentes. E nós, como jornalistas, o que a gente faz? Por exemplo, agora no caso do Janones. Apareceu uma figura fazendo uma acusação ao Janones. Nós fazemos uma análise preliminar. Primeiro, se a pessoa é mesmo assessor, era mesmo assessor do Janones? Era, está confirmado. Então, peraí, ele realmente é uma testemunha de primeiro grau. Segundo, ele tem alguma comprovação do que ele está falando? Tem print, tem gravação. Então, isso é algo que, no nosso entender, passa num critério bom o suficiente para ser mostrado ao público. E daí os órgãos investigadores seguem um outro critério. Outra coisa que nós fizemos importante. Abrimos o espaço para o contraditório. Demos o espaço para o acusador e demos o espaço para o acusado se manifestar. Por um acaso o acusado não quis se manifestar, deve estar lá no gabinete chorando de novo. Mas isso, nós fizemos o trabalho jornalístico. Agora, não dá para comparar, isso é importante, Paulinho, há uma diferença muito grande entre o que o Tognoli diz a respeito da investigação dele do PT e o que o Marcos Valério conta como
testemunha em primeiro grau. Peraí, Paulo, só para deixar Valério claro aqui, rapidinho, para não ficar uma impressão de que eu estou usando o que o Tognoli falou para isentar o PT de alguma coisa. Não foi isso. Eu estou dizendo que recortes jornalísticos podem defender inúmeros tipos de tese, você entendeu? E se a decisão da juíza sai na imprensa, é verdade, que é isso que ela está dizendo. Se está na matéria, se usou a matéria da Record, é verdade? Se usou a matéria da Record, pode usar. Não é isso? Se usou a matéria da Record, então pode usar. Porque eu estou dizendo que foi a Record que disse, não sou eu. É essa a decisão. Claro. Mas então, gente, então a gente pode usar... E esqueceram a Exame, a fake news da Exame e atacaram o Bolsonaro. Zoe, o que eu tô querendo dizer é que essa decisão, saiu na imprensa, então eu posso citar aqui, saiu na Record, do mesmo jeito que pode dizer, saiu aqui na Record, o Marcos Valério relacionou o PT ao PCC, do mesmo jeito alguém pode pegar e colocar ali, olha, saiu na Jovem Pan, o Tognoli disse aqui que investigou e que o PT não tem nada a ver com o PCC. Não é a mesma coisa, Paulinha. Eu sei que você está dizendo que não é pela qualidade de quem disse, mas o fato de ter saído num... fonte primária, não, mas escuta, isso aí é um balanço seu. Eu estou dizendo de impacto quando você publica, Paulo Figueiredo, no sentido de que você cita uma mídia e justifica a sua tese pelo recorte daquela mídia, não pela qualidade da jurídica, nada disso, acompanhando, entendeu? Aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 36 minutos. Nós estamos aqui comentando a reação do presidente da República em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não apagar, certo, Paulinha, as publicações que remetem Lula ao PCC. Porque era uma referência a uma matéria da Record que trazia a história do Marcos Valério na delação. Muito bem, pela ordem aqui, Guga, em seguida Paulo a matéria da Record trazia um áudio. Não. A matéria da Record trazia um áudio. Era outra história da Record. Era uma a da Record tem a história do Marcos Valério, que saiu na Veja. Tem a história da Record, que eles trouxeram um áudio que foi captado em 2019, que foi vazado, que eles diziam, agora que é o governo Bolsonaro, com o Sérgio Moro, complicou. Com o PT a gente tinha uma conversa cabulosa. Na época todo mundo... Diálogo. Nós tínhamos diálogo cabuloso. E aí ninguém levou a sério. Isso foi em 2019. Foi uma coisa que vazou. Foi uma coisa que vazou em 2019. Agora a Record vazou a delação do Marcos Valério e aí o Eduardo Bolsonaro tentou convocar o Marcos Valério para depor no Congresso para confirmar essa história. E o Marcos Valério não quis, inclusive está querendo processar quem vazou a história de que ele teria dito isso. Então o Marcos Valério não topou depor no Congresso e tem também esse de 2019, que é o áudio do diálogo cabuloso, que também nunca foi para frente. Todos que investigaram qualquer ligação do PCC com partidos políticos nunca chegou a nada. E a gente teve agora um exemplo do que o Paulinho disse, que cada um acredita no que quer. Né? Porque você viu o Paulo Figueiredo dizendo, a princípio, né, que a verdade é uma só. Só que aí logo depois ele tenta apelar e dizer que é fato que que a esquerda na América Latina é ligada a grupos de tráfico de drogas. Ele fala isso talvez porque tem a história das Farc na Colômbia. Aí ele tenta apelar para detalhe que na Colômbia também tem grupos paramilitares de direita. A Venezuela se tornando um narcotráfico sustentado também detalhe, ele está usando detalhe, depois você fala. Ele está usando a Farc de exemplo para querer generalizar como se fosse a América Latina inteira, todos os partidos de esquerda, e ele não explica que na própria Colômbia, onde tem a Farc, tem grupos paramilitares de direita ligados a tráfico de drogas e a partidos políticos também, a políticos também. Isso acontece dos dois lados, da direita e da esquerda. Mas ele vende para você que a esquerda, vocês viram como ele generalizou de maneira leviana. A esquerda toda é ligada a tráfico de droga. Então a pessoa acredita no que quer, porque o fato não vai de encontro com o que ele disse. Ele, inclusive, é a mesma pessoa. O Paulo não acredita que houve invasão do Capitólio. E para ele é um fato que a democracia dos Estados Unidos fraudou a eleição, apesar de todas as instâncias dos Estados Unidos dizerem o contrário. Então é óbvio que você só acredita, cada um acredita no que quer, infelizmente. Mas é o que por isso que eu tô... Ele só acredita no que ele quer. Por isso que eu tô dizendo que eu acho que a verdade que teve fraude com base no YouTube, no vídeo. Eu acho que por conta até da questão das redes sociais, no passado as pessoas não tinham essa facilidade de informação que elas têm hoje.
Hoje é muito fácil você adquirir informação. Antigamente você tinha que ler o jornal, antigamente você tinha que ler as revistas. Era a verdade absoluta aquilo, né? Que era a única fonte. Agora o que surgiu? Agora surgiu isso daqui, né? que automaticamente, numa rolada que você dê aqui, ó, você faz isso daqui, já aparece um cardápio de opiniões para vocês. E aí o que as pessoas, eu acho, fazem? É melhor o monopólio da imprensa. Convicções. Muito melhor. O monopólio da imprensa. O que a Globo falava antigamente, por mais mentira que fosse... Deixa o Paulo terminar. Ué, eu só menos falar nesse programa. Eu sou comentarista igual vocês. Então qual é o teu problema, Guga? Vou comentar quando eu quiser. Eu só tô querendo aqui fazer um raciocínio justamente da transformação que a gente vive hoje. É uma transformação muito forte. Quando você tem esse cardápio mais fácil aqui na tua mão, todo mundo tem isso daqui, meu. Vai lá, começa justamente a fazer o rolo aqui, certo? Rola aqui, vai rolando o dedo, passa o dedo, passa o dedo. E aí o que aparece? Aparece comentário que eu concordo, comentário que eu discordo. Mas o que eu concordo necessariamente é uma verdade para mim, certo? Não, o ponto central é o seguinte: nós estamos aqui com uma dificuldade em sociedade de lidar com as informações. A fake news, até hoje, a sociedade, seja brasileira, internacional, ela não conseguiu lidar com isso, porque hoje não tem solução. O que é verdade para mim, não necessariamente é verdade para o Guga. E como é que você vai falar que o que é a minha verdade é uma mentira? Mas, assim, tem mentiras... Não, é difícil. Tem mentiras óbvias. Você, por exemplo, relacionar a Covid, a vacina da Covid a virar jacaré, ou aumentar o caso de HIV, isso é uma mentira. Eu entendo, mas do ponto de vista... Se eu chego e falo o seguinte: o Lula é um ladrão. Essa é a minha verdade. E o Guga fala, não, ele não é um ladrão. Mas aí você vai trazer uma série de argumentos contrários dizendo que ele não é ladrão por causa disso, e eu vou trazer uma outra série de argumentos favoráveis dizendo o seguinte, não, ele é ladrão por causa disso. E aí o meu ponto Mas ou ele roubou ou ele não roubou. Mas o Paulo... Existe uma verdade. O Paulo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Verdade não é uma questão de perspectiva. O nome disso é perspectivismo. Existe uma verdade para você. Teoria filosófica do existe uma verdade para mim. O que não existe é quem defina oficialmente. Oficialmente não existe mas é que uma verdade. O Paulo Figueiredo traçado em um ponto que é importante, que é o fato. O fato, ele é igual para todo mundo. Por exemplo, vamos imaginar, o programa começa às 10, eu cheguei às 10h30. Esse é o fato. Paula chegou às 10h30. Aí existe um pouco, por exemplo, da interpretação do fato. Paula chegou atrasada. Eu cheguei atrasada, de fato, mas aí já dá uma conotação de, né, não chegou na hora. O fato mesmo é que eu cheguei às 10h30, né? É que é difícil de separar essas coisas. Segundo a Folha, você chegou às 11h30. Podia ser, segundo uma coisa de direito, eu cheguei atrasada. Segundo outras pessoas, eu cheguei no horário combinado, você entendeu? O fato é que eu cheguei às 10. Existe uma coisa que é o fato, mas é muito difícil, é muito difícil hoje as pessoas estarem falando sobre fato. Só fazer um adendo, o ponto é o seguinte, só que essa questão do fato, mais uma vez, depende única e exclusivamente da verdade pessoal. Se você chegou às 10... Não é isso que eu tô falando, é a diferença. Se você chegou às 10... Essa é a diferença. Você chegou às 10. Esse é o fato. Mas eu acho que você deveria chegar às 9h30, você tá atrasada. Então, mas isso que eu tô dizendo, isso é a interpretação do fato. Esse é o ponto. Não, Paulo, mas isso que você fez é a interpretação do fato. Eu dizer que eu tô atrasada é a interpretação do fato. Eu chegar às 10h30 é o fato, puro e simples. Paula chegou às 10h30. Que horas Paula chegou? 10h30. Aí se eu falar, que horas Paula chegou? Paula chegou atrasada. O programa é às 10, ela chegou às 10h30. Aí já é a interpretação do fato. Mas existe um fato mesmo. Claro. Se eu roubar alguém, eu roubei alguém. Eu peguei uma coisa que não era minha e eu roubei dessa pessoa. Agora, se eu vou ser punida, se eu vou ficar presa, se eu vou dar uma desculpa, se eu estava passando fome, aí é outras coisas. O fato é... Eu roubei. Eu fui na carteira da Zoe aqui e peguei R$150 que não era meu. Eu roubei. Isso é um fato. Agora, o jeito de contar, e tem inúmeras variantes, e aí é que as pessoas se confundem.
Elas acabam confundindo as coisas. E a própria imprensa, às vezes, conta de forma confusa. Quantas vezes a gente não quer trazer um fato aqui e a gente tem que... Não, mas calma, o que essa pessoa escreveu? Vamos ver em outra fonte, Chega a ver a 4 fontes e muitas vezes chega a ligar para 2, 3 pessoas para falar... Desculpa, o que aconteceu nessa história que eu não estou conseguindo entender? Está faltando alguma coisa. Às vezes dá para perceber que está faltando alguma coisa, mas às vezes não dá. Então, assim, é difícil, porque, por exemplo, quando você lê uma matéria lá, da Dani Calabresa lá, sobre aquele episódio do Márcio Mellen na Piauí, você lê, o jeito que ela é escrita, parece que muito é um fato, né? Só que aí você vê na investigação que também tem muito a se apurar. Então, o fato, é difícil chegar no fato. Não é fácil chegar no fato. Mas esse é o nosso trabalho. Exatamente esse é o nosso trabalho. O excelente do jornalismo é retratar o fato com a preciosidade de detalhes para que a pessoa tenha isso em mãos. E aí sim você está fazendo um ótimo jornalismo. Tanto que hoje, se a gente ouvisse o Giannone, seria mais excelente ainda, porque a gente ouviria todas as partes, né? Ele não veio aqui, mas ele estava assistindo a gente pelo tweet que ele fez. Se vocês me permitem. O Giannone falou. Ele falou, mandou indireta pra gente, o Giannone. O que foi, Zoe? Antes da gente entrar no Giannone... Fala, Paulinho. Se vocês permitem, porque eu acho essa discussão muito boa. Não é uma questão pura de perspectiva. Esse perspectivismo nietzschiano não é assim que o mundo funciona. Por exemplo, eu acho bom os exemplos que o Guga trouxe. Se você quer saber se houve ou não uma invasão no Capitólio americano, e eu procurei os fatos e procurei entender, o que você faz? Você passa tempo, como eu passei, lendo as acusações na corte, lendo o trabalho do Departamento de Justiça, entrevistando fonte primária. Eu sei que pode parecer engraçado, mas o nome disso é jornalismo. Entrevistando fonte primária, analisando imagens de vídeo. Eu gastei um tempo danado fazendo esse tipo de coisa e verifiquei, após analisar os fatos, que as pessoas que aparecem nas imagens de vídeo, entrando no prédio do Capitólio à força, não foram as pessoas que foram acusadas. Você não deve saber nem quem é Ray Epps. Depois procura no Google. Várias das pessoas... Mas você sabe quem é? Ele tá nervoso já. Você sabe quem é, não? Olha, eu não vou ficar decorando o nome, não. Só acho engraçado. Né? Por favor, defenda então, que não houve invasão no Capitólio. Eu adoro quando você paga esse tipo de mil. Por favor, não houve invasão. Então, gente, presta atenção. Ele está defendendo. Por favor. Não houve invasão no Capitólio. Galera entrou pela janela porque queria cortar um atalho. Eu chego à conclusão, após analisar os fatos, as fontes primárias, os testemunhos, as imagens de vídeo, eu chego à conclusão, uma conclusão do que eu acho que foram os fatos que de fato ocorreram. Não é a minha opinião. Aí, a partir daí, eu emito uma opinião. O que o Guga faz é, ele leu no New York Times, e aí ele leu no New York Times e ele assume que isso é a verdade. Isso não é jornalismo. Isso é jornalismo de ler jornal. Isso não é jornalismo. Mesma coisa em relação à eleição americana. Ele acha, existe um documentário que é o documentário mais assistido da década. Ele acha que isso é um vídeo no YouTube. Existe um trabalho de uma ONG chamada True the Vote, que fez um trabalho de georreferenciamento bizarro com dados públicos, usando câmeras de vídeo públicas e georreferenciamento dos celulares das pessoas que coletavam cédulas e descobriram quem eram essas pessoas e de onde vinha o dinheiro. Isso é um trabalho de investigação. Ele acha que isso é um vídeo no YouTube. Por quê? Porque ele acha que todas as instâncias julgaram que não houve fraude. Sim. Segundo, aí você vai olhar as instâncias. Nenhuma instância avaliou esse tipo de coisa. A maioria das ações judiciais a esse respeito sequer foram ouvidas nos Estados Unidos por questões procedimentais e não por questões factuais. Agora, segundo ele, aí, em vez de fazer o trabalho investigativo para apurar o fato, ele sequer resolveu ver o documentário, que seria de interesse jornalístico. Mas não, ele não consegue rebater porque ele acha que é um vídeo no YouTube. Vocês entendem qual é a diferença de fazer jornalismo para apurar os fatos objetivos para simplesmente dar pitaco com base no que leu no jornal? Isso é importante que as pessoas saibam. Rapidinho. Com licença, quem vocês acham que apurou o fato de maneira objetiva? O New York Times ou o Paulo Figueiredo? O Paulo Figueiredo... Por favor, respondam. O Paulo Figueiredo, ele tem como... Mais credibilidade, com licença, Ursão. Além dele ser apelidado de Ursão por ter um urso do Trump, ou seja, a gente já sabe que ele não tem independência nenhuma para falar desse assunto, ele também é uma pessoa que tem como fonte um vídeo que uma ONG fez. Ele ignora
todas as instâncias, todas as investigações jornalísticas, todas as investigações políticas. Eu estou muito mais confiante em seguir o que escreveu, sim, o New York Times, com base nas instâncias, nas investigações jornalísticas, na política. É muito louco. Aqui, gente, eu não sei se vocês entenderam. O que ele está defendendo, gente, é que não teve invasão. Olha só, não é porque saiu uma investigação, não é porque a justiça chegou a essa conclusão, é porque ele acredita, com base num vídeo ou com base na investigação dele, que não teve invasão. Queridos, e que sequer a democracia perfeitamente. Grato. Chega.